Se alguém me dissesse no dia em que conheci Felipe, dentro de um ônibus a caminho do interior, que um dia eu morreria por causa dele, eu teria rido. Porque Felipe era gentil, bonito, inteligente, sabia dizer exatamente o que uma mulher apaixonada sonha em ouvir. E foi assim que tudo começou. Não com tapa, não com grito, não com sangue. Começou com elogios. Com cuidado demais, com ciúme disfarçado de amor, com pequenas concessões que, na época, chamei de namoro. Mas hoje eu sei, já era controle. Meu nome era Lúcia. Eu só tinha 21 anos. Essa história é uma história de como o homem que jurava me amar transformou minha vida em um cativeiro e o meu fim numa tragédia anunciada. Lúcia. Eu era uma moça comum, simpática, diziam, de sorriso largo, cheia de vida. Era a mais velha de 5 irmãos numa família simples, sem luxos, mas também sem miséria. A gente não tinha tudo, mas a gente tinha uma casa, comida, escola, bolo no domingo e tinha orgulho, principalmente quando passei no vestibular. Eu não entraria no primeiro semestre, só no segundo. Ainda assim, para minha família, aquilo era uma vitória. Minha mãe chorou, meu pai ficou quieto, daquele jeito que os pais ficam quando estão emocionados, mas não querem parecer frágeis. Meus irmãos disseram que eu estava ficando metida. Eu ri. Naquela época eu ria muito. Meu nome era Lúcia em homenagem à minha avó paterna. Dona Lúcia, uma mulher conhecida pela bondade, eu convivi com ela só até os 5 anos. Não guardava muitas lembranças claras, mas havia uma memória que sempre voltava, o cheiro de bolo. Na casa da minha avó, sempre tinha bolo pronto ou no forno. Quando ela morreu, meu pai recebeu uma pequena herança, em dinheiro e alguns móveis antigos, uma cômoda, uma mesinha, 2 cadeiras, peças que ficavam espalhadas na nossa casa como se carregasse um pouco dela, ou talvez carregassem. Eu gostava de pensar assim. E naquele período, antes da faculdade começar, resolvi passar uns dias na casa de uns tios no interior. Comprei a passagem, peguei um ônibus até a capital do estado. De lá, pegaria outro até a pequena cidade onde morava. Foi nesse segundo ônibus que conheci. Felipe não entrou na vida de Lúcia como uma ameaça. Não entrou levantando a voz, não entrou impondo regras, entrou sorrindo, puxando conversa, parecendo gentil. E é assim que muitas histórias perigosas começam. Não com medo, mas com encanto. Ele se sentou perto de mim e puxou o assunto. Perguntou se eu conhecia a cidade, disse que estava indo passar uns dias num sítio alugado com os amigos. Falou que gostava de natureza, que era engenheiro, que já trabalhava na área, chamava-se Felipe. Conversamos a viagem inteira. Eu não estava procurando romance. De verdade não estava. Mas apenas que o romance bateu na minha porta. Cheguei à casa dos meus tios encantada. No dia seguinte, trocamos mensagens. Felipe me convidou para um sorvete. A cidade era pequena, não tinha muitas opções. Tomamos sorvete na praça, conversamos sentados no banco. Ele me olhou como se tivesse a pessoa mais importante do mundo ao lado dele. E eu, que tinha acabado de sair da adolescência, achei aquilo lindo. Quando ele me deixou na casa dos meus tios, eu já estava mais encantada ainda, se isso fosse possível. Poucos dias depois, Felipe voltou para a cidade dele. Eu ainda fiquei mais uma semana no interior, tomei banho de rio, passei pela praça, comi bolo na casa dos meus tios. Alguns rapazes olhavam para mim, mas eu nunca percebia direito. Eu era assim, não sabia o efeito que causava. Quando voltei para casa, Felipe e eu continuamos conversando. Ele morava a cerca de 200 quilômetros da minha cidade. Um dia, marcou de me visitar. Depois outro e outro. Começamos a namorar. No início, Felipe vinha quase todos os fins de semana. Ficava hospedado na minha casa, no quarto dos meus irmãos mais novos. Era educado com os meus pais, gentil com minha mãe, conversava com meu pai, brincava com os meus irmãos. Todo mundo gostava dele. E eu também. Muito. Depois, com o namoro ficando mais sério, eu passei a ir para a cidade de Felipe. Lá era diferente. Podíamos dormir juntos, sem irmãos no quarto ao lado, sem meu pai levantando cedo para o trabalho, sem minha mãe fingindo que não percebia nada. A cidade dele era maior, ele tinha amigos, saíamos bastante. Eu fui ficando popular entre eles. Ria, conversava, me sentia bonita, me sentia adulta, me sentia escolhida. Às vezes Felipe parecia enciumado, mas no começo aquilo não vinha como violência, vinha como charme, como brincadeira. Como uma frase meio torta, dita com um sorriso, todo mundo olha para você. Eu achava bonito, achava que era amor. Depois, aos poucos, começou a mudar a forma como saíamos. Dizia que, quando eu ia visitá-lo, queria aproveitar mais o tempo comigo. Então, deixamos de encontrar os amigos deles com tanta frequência. Na época, achei romântico. Hoje, entendo que foi o primeiro isolamento. Mas, naquele momento, eu só pensava, ele me ama tanto que me quer só para ele. Felipe não arrancou a confiança de Lúcia de uma vez. Foi mais sofisticado, mais lento, mais perigoso. Ele começou pelas bordas, um comentário aqui, um elogio com uma ressalva ali, uma preferência disfarçada de carinho, e quando Lúcia percebeu, já estava se olhando pelos olhos dele. Um dia,
Felipe me esperava na sala enquanto eu me arrumava. Eu saí do quarto maquiada usando um vestido bonito. Ele me olhou, sorriu e disse, você está linda. Eu fiquei feliz, mas no jantar percebi que ele estava estranho. Reparava nos homens ao redor, nos olhares, na minha postura, no meu batom. Na volta para casa disse, você fica linda assim, mas eu prefiro você, mais natural. Não foi crítica. Não naquele momento. Pareceu apenas uma opinião. Depois vieram outras, você está linda, mas acho que essa maquiagem é pesada demais. Esse vestido marca demais. Você fica melhor com roupas mais soltas. Você é tão bonita, não precisa chamar a atenção. Sempre havia um elogio, e depois um mas. O mas foi entrando na minha cabeça como uma gota insistente. Aos poucos, passei a pensar antes de escolher a roupa, antes de passar o batom, antes de prender ou soltar o cabelo. Felipe começou a me presentear com roupas. Batas, saias longas, vestidos mais fechados, peças bonitas, algumas até elegantes. Não parecia uma prisão, parecia cuidado, parecia gosto, parecia amor. Meu guarda-roupa não mudou de um dia para o outro. Ele flutuava. Quando eu estava na minha cidade, perto da minha família, às vezes ainda usava minhas roupas do meu jeito. Quando ia para a cidade dele, começava a escolher o que sabia que ele aprovaria. Eu queria agradar, eu queria evitar desconforto, queria ser uma boa namorada e assim foi desaparecendo sem perceber. As brigas violentas ainda não tinham começado. Se tivessem começado, talvez Lúcia não tivesse casado. Antes do casamento, Felipe precisava desmontar outra coisa. A autoconfiança dela. As primeiras brigas eram por ciúmes, mas não eram brigas que me pareciam perigosas. Eram discussões, ele se fechava, batia uma porta, fazia um silêncio, tinha umas frases meio atravessadas. Às vezes, eu nem sabia o que tinha feito. Um olhar que ele interpretava, uma risada, uma conversa rápida com alguém, uma roupa, uma foto. Depois ele voltava, doce, carinhoso, com flores, bombons, pedidos de desculpas, longas declarações de amor. Eu tenho medo de te perder. Você não entende o quanto eu te amo. Eu fico louco porque você é tudo para mim. E eu acreditava. Porque eu queria acreditar. Quando completamos 1 ano de namoro, Felipe me pediu em casamento. Eu tinha 19 anos. Estava apaixonada, minha família achava cedo. Mas também via nele um rapaz trabalhador, formado, educado. Casamos na minha cidade, 3 meses depois do pedido. Um casamento simples, sem luxo, mas bonito. Com minha mãe emocionada, meu pai sério, meus irmãos fazendo brincadeira e eu achando que estava começando a vida. Não sabia que estava entrando numa casa onde aos poucos eu deixaria de existir. Fomos morar na cidade de Felipe. Uma casa alugada, simples, mas boa. 2 quartos, sala pequena, cozinha clara, um quintal modesto nos fundos e eu transferia à faculdade. Estudava à noite. Durante o dia, ficava em casa, organizava as coisas, estudava, preparava os trabalhos. À noite, Felipe me levava à faculdade, quase sempre. Também me buscava. Na época, eu dizia a mim mesma que era cuidado. Hoje eu sei que era vigilância. Ele fiscalizava minha roupa antes de eu sair, o batom, a blusa, o comprimento da saia, a cor da maquiagem. No começo, ainda com tom de brincadeira, depois com autoridade. Vai sair assim para a faculdade? Essa frase começou a fazer parte da minha vida. E ela me encolhia. Felipe também aparecia, às vezes, antes do final da aula, na porta. Ou espiando pelo vidro pequeno. Ou em uma das janelas. Eu descobrira depois. Às vezes ele passava e dizia, passei ali e te vi conversando. Ou, você parecia muito à vontade com aquele cara. Eu estudava longe, numa turma onde havia gente mais velha, gente que trabalhava, gente que estava fazendo uma 2ª graduação. Era um ambiente comum, mas Felipe achava que qualquer ambiente onde eu respirasse sem ele era uma ameaça. Se ele chegasse e eu estivesse conversando com alguém, lá vinham as acusações. Você não está se portando como uma mulher casada. Depois vieram frases piores. Vão achar que eu me casei com uma puta. Esse batom é pra puta, não é pra mulher casada. Você age como uma vagabunda. Puta, vagabunda. Essas palavras começaram a aparecer nas brigas. Depois ficaram. Até que em alguns dias pareciam ser meu nome. Eu não tinha 20 anos e já me vestia como se tivesse 60. Não por escolha, por medo. Nas raras visitas à minha família, Felipe ficava o tempo inteiro do meu lado. Sempre, na sala, na cozinha, varanda. Se a minha mãe me chamasse para ajudar em alguma coisa, ele aparecia logo depois. Se meu pai tentava conversar comigo a sós, Felipe surgia. Se eu demorasse demais no quarto com minhas irmãs, depois eu viria eu no carro. 200 quilômetros de estrada ouvindo xingamentos, acusações e insinuações. Minha mãe começou a perceber. Não as marcas, ainda não, mas meus olhos. Mãe percebe o olho de filha. Felipe também se apossou do meu WhatsApp. Sabia senhas, lia mensagens, questionava trabalhos em grupo. Qualquer conversa acadêmica virava um interrogatório. Às vezes, eu falava com minha mãe e dizia, ele é assim porque ele me ama demais. Eu dizia isso para ela. E talvez dissesse também para mim, porque admitir a verdade era insuportável. Depois veio o assunto dos filhos. Felipe decidiu que queria ter filho. Não me perguntou, decidiu. Eu ainda queria terminar a faculdade, faltavam quase 2 anos. Eu queria me formar, trabalhar, ter alguma independência. Queria ser mãe um dia, mas não naquele momento. Felipe dizia, nunca existe
Hora perfeita. Nós já somos casados e eu quero uma família. Sempre eu tentava falar dos meus sonhos e ele falava dos dele. E, de alguma forma, os dele sempre pareciam mais importantes que os meus. Foi nessa fase que as noites começaram a me assustar. Felipe saía com os amigos, às vezes nas quintas e sextas. Voltava tarde, com cheiro de cerveja, bêbado. Eu já tinha voltado da faculdade, tomado banho e tentava dormir. Mas quando eu via a chave girando na porta, meu corpo inteiro endurecia. No início, ele insistia. Eu dizia que estava cansada, que tinha estudado, que queria dormir. Ele ficava irritado. Batia portas, silêncios, dias me tratando como se eu tivesse cometido um crime. Então comecei a ceder. Não porque eu queria, mas porque era mais fácil do que a briga, mais fácil que os gritos, que a punição emocional. Depois ele parou de insistir. Isso deveria ter me tranquilizado, mas não tranquilizou. Porque ele não tinha parado de querer. Ele apenas tinha parado de perguntar. Foi quando meu corpo deixou de ser meu. Não havia hematomas, não havia marcas que alguém pudesse ver, mas na manhã seguinte eu me olhava no espelho e sabia que alguma coisa dentro de mim tinha sido quebrada. Eu ainda não sabia nomear. Hoje eu sei. Aquilo também era violência. Era estupro. Felipe queria um filho. Lúcia queria sobreviver tempo suficiente para se formar. Por isso continuava usando contraceptivo escondida. E quando a gravidez não veio, Felipe decidiu acompanhá-la à ginecologista. Para a Lúcia aquilo foi uma consulta de terror. Para a médica foi uma revelação. Felipe marcou a consulta, não perguntou se eu queria, disse o dia e a hora, entrou comigo no consultório sem pedir licença, sem considerar ficar do lado de fora. A médica era uma mulher de pouco mais de 40 anos, tinha um olhar calmo. Perguntou há quanto tempo estávamos tentando engravidar. Felipe respondeu. Perguntou sobre o meu ciclo. Felipe respondeu. Perguntou sobre meus hábitos. Felipe respondeu. Então ela olhou para mim diretamente e perguntou: você quer engravidar? Meu coração disparou. Ninguém me perguntava o que eu queria havia muito tempo. Olhei para Felipe, depois para ela e disse sim. Foi a mentira mais triste da minha vida. Porque meus olhos diziam outra coisa e ela entendeu. Tenho certeza que ela entendeu. Ela sabia que eu tomava as injeções contraceptivas. Sabia que eu não engravidaria. Mas viu meu pavor, viu meu pedido silencioso de socorro. Não me desmentiu, não me expôs. Pediu exames e sugeriu que Felipe também fizesse alguns. O ambiente mudou. Felipe sorriu, aquele sorriso que eu já conhecia. O sorriso da raiva. A senhora está duvidando da minha masculinidade? A médica explicou que a fertilidade era uma questão do casal. Mas Felipe já não ouvia mais. Na saída, ele permaneceu em silêncio e eu sabia que aquele silêncio iria para casa conosco. Naquela noite, chorei no banheiro. Não apenas por medo de Felipe, mas porque, por alguns segundos, alguém havia me enxergado. E eu não consegui dizer uma única palavra. A primeira agressão física aconteceu numa quinta-feira. Naquele dia, eu precisava chegar mais cedo na faculdade para fazer um trabalho em grupo. Antes de sair, mandei uma mensagem para Felipe: vou mais cedo hoje, tenho um trabalho em grupo. Peguei meus livros, bolsa, chaves e saí. O celular ficou sobre a mesa da cozinha e eu não percebi. Na faculdade, por algumas horas, relaxei, conversei, fiz o trabalho, ri de piada, ri de verdade. Fazia tanto tempo que eu não ria sem medir o som da minha risada. Enquanto isso, Felipe ligou 1, 2, 5, 10, 127 vezes. Mandou mensagens: onde você está, por que não me responde? A cada chamada perdida, ele construía uma história. Na cabeça dele, eu não tinha esquecido o telefone, eu estava mentindo, traindo, desafiando. Quando ele chegou na faculdade, as vozes da sala foram diminuindo. Primeiro uma, depois a outra, até que tudo ficou silencioso. Levantei os olhos e vi Felipe parado na porta. Ele não parecia preocupado, nem aliviado. Parecia furioso, mas de uma fúria fria. Ele atravessou a sala, segurou meu braço com força, a cadeira tombou. Alguém perguntou se estava tudo bem. Eu quis responder, mas não consegui. Ele me puxou pelo corredor, na frente de todos, professores, alunos, funcionários. A vergonha queimava quase tanto quanto o medo. No carro, silêncio. A casa estava vazia quando chegamos. Entramos juntos. A porta se fechou. A chave girou. E eu soube. Alguma coisa da qual não haveria retorno estava prestes a acontecer. Tentei explicar. Eu esqueci o celular. Ele riu. Você acha que eu sou idiota? Os gritos começaram. Puta, vagabunda, mentirosa, sem vergonha. Tentei me afastar. Ele segurou meu braço. Foi a primeira vez que tocou para machucar. Tentei me soltar, ele me empurrou. Bati na lateral da mesa. Depois veio o tapa. O som ficou gravado em mim. Um som seco. O som de uma fronteira sendo atravessada. Naquela noite não foi apenas meu corpo que ele machucou. Foi a minha ilusão. O homem do ônibus, do sorvete, das flores, talvez nunca tivesse existido. Depois daquela noite não voltei para a faculdade. Não no dia seguinte, nem no outro. Meu rosto estava inchado demais. Felipe ficou com meu celular. Respondi a meus colegas como se fosse eu. Estou com visitas em casa essa semana. Vou acompanhar as aulas online. Está tudo bem, semana que vem eu volto. As mensagens vinham do meu número, mas não eram minhas. Enquanto a faculdade acreditava naquela versão, eu estava presa dentro de casa. E a violência não parou. Felipe percebeu uma coisa.
Meu rosto quase o denunciara. Então, passou a bater em lugares que as roupas escondiam. Braços, costas, costelas, coxas. Lugares invisíveis para o mundo. A primeira semana foi de isolamento. Na semana seguinte, a minha mãe apareceu sem avisar, com uma mala pequena, um bolo embrulhado num pano de prato florido. Quando eu a vi na porta, quase chorei. Felipe virou o homem perfeito. Gentil, atencioso, educado. O Felipe do namoro. Minha mãe passou quase uma semana conosco. A casa respirou, eu respirava um pouco. Minha mãe via meus olhos. Uma noite sentou-se ao meu lado e perguntou: tem certeza de que você está feliz? Eu quase contei. Quase falei dos gritos, dos xingamentos, agressões, medo, mas sorri e menti. Estou feliz, mãe. Quando ela foi embora, levou junto a única sensação de segurança que eu ainda tinha. Alguns dias depois, voltei à faculdade. Meu rosto já tinha desinchado, passei base, corretivo, mais base, mais corretivo. Eu não estava tentando ficar bonita, eu só queria parecer normal. Foi quando José Roberto começou a me observar. José Roberto tinha cerca de 30 anos. Era delegado de polícia. Fazia uma segunda graduação. Não olhou para a Lúcia como um homem interessado, olhou como alguém treinado para reconhecer sinais. Hematoma, medo, isolamento, telefone atendido antes do segundo toque, roupas fechadas no calor, olhos assustados. Ele sabia o que ele estava vendo. Eu não sabia que o José Roberto me observava. Só sabia que ele era educado, discreto, falava pouco comigo, mas quando falava não me invadia. Um dia, numa tarde quente, levantei o braço para pegar um livro, a manga deslizou. Um hematoma apareceu, por pouco tempo, mas o suficiente. José Roberto viu. Outro dia, o vento levantou o tecido do vestido, outra marca, outro lugar, outro estágio. Ele não disse nada, mas viu. Também viu meu telefone sempre na mão, sempre perto. Quando o Felipe ligava, eu atendia antes do segundo toque. Minha voz mudava, meu corpo enrijecia. Quando eu desligava, eu parecia menor. José Roberto juntava as peças. E as peças formavam uma imagem terrível. Depois, Felipe viajou a trabalho por 2 semanas. E pela primeira vez em muito tempo, eu respirei. Usei roupas mais parecidas comigo, conversei, sorri, tomei café com os colegas. José Roberto se aproximou nesse período. Virou amigo, não namorado, não pretendente, amigo. Falávamos de aulas, professores, livros, era simples. E justamente por ser simples, parecia enorme. Quando Felipe voltou, eu desapareci de novo. José Roberto viu. Numa noite chuvosa, a aula terminou mais cedo. Alguns alunos ficaram pelo corredor esperando a chuva diminuir. José Roberto conversava com um grupo e contou uma história. Disse que o pior caso que ele vira não tinha sido o mais violento à primeira vista. Era uma mulher jovem, casada. O marido começou controlando a roupa, depois os amigos, depois a família. Vieram xingamentos, humilhações e agressões. Ela nunca pediu ajuda. Sempre acreditava que ele mudaria. Até que um dia, ele a matou. Eu comecei a chorar. Não consegui evitar. Porque aquela história não parecia uma história, parecia meu futuro. José Roberto viu minhas lágrimas e entendeu. Dias depois, ele me abordou na faculdade sozinho, com cuidado, manteve a distância e perguntou: você está segura quando chega em casa? O mundo parou. Eu não consegui responder e ele disse: eu sei reconhecer o medo e você está com medo. Eu chorei. Ele não me pressionou, não pediu detalhes, só me entregou um celular pequeno. Se um dia você precisar sair, não use seu telefone. Ele pode ver tudo. Esse aqui tá limpo, guarda. Não precisa usar hoje, só guarda. Peguei um aparelho tremendo. Naquela noite eu escondi dentro de um pacote de absorvente no fundo do armário do banheiro. Felipe jamais tocaria ali. Mas antes que eu precisasse usar o telefone na faculdade, pessoalmente, José Roberto combinou o plano. Nada por telefone, nada por mensagem. Tudo olhando nos meus olhos. A fuga seria numa segunda-feira. Felipe sairia cedo para o trabalho, como sempre fazia quando tinha reunião fora. Eu esperaria ele sair. Pegaria os documentos, troca de roupa, remédios, o mínimo. Não levaria meu celular. Não prepararia nada antes, não mexeria em armários com o Felipe perto de casa. Sairia pelos fundos, viraria à direita, caminharia até a rua de baixo. José Roberto estaria lá, às 7h20. Se eu não o visse, continuaria até a padaria, mas ele me encontraria antes. Você consegue aguentar até segunda-feira? Ele perguntou. Olhei para o chão, depois para ele e disse: eu preciso conseguir. Passei o fim de semana representando o papel da minha própria vida. Sorri, lavei louça, dormi ao lado de Felipe, respondi perguntas, assisti televisão, tudo como sempre. Tudo como se eu estivesse contando as horas para desaparecer. Na segunda-feira, acordei antes do despertador. Felipe tomou banho, vestiu a roupa do trabalho, tomou café em pé, beijou minha testa antes de sair, um gesto automático. Eram 6h30. Quando a porta fechou, eu fiquei parada. Ouvi os passos, o portão, o motor, o carro se afastando. Esperei 1 minuto, 2, 3. Então corri. Peguei o celular escondido, os documentos, roupa, escova de dente, remédio, nada mais. A certidão de casamento ficou onde estava. Eu não queria carregar nem mais uma grama daquele casamento. Antes de sair, olhei a casa. Na sala, ele me chamou de puta pela primeira vez. Na cozinha, me empurrou contra a pia. No quarto, tomou meu corpo como se eu não fosse dona dele. No banheiro, chorou e prometeu mudar.
Na porta, beijou meu rosto diante da minha mãe como se fosse perfeito. Eu não senti saudade, só medo de não conseguir ir embora a tempo. Saí pelos fundos, virei à direita, andei sem correr, 7h20. Na esquina vi o carro, entrei, bati a porta e desabei. José Roberto não me tocou, não me disse frases vazias, apenas arrancou com o carro. Porque fugir de Felipe tinha sido só o começo, o difícil ainda viria. A casa da mãe de José Roberto era simples, térrea, portão baixo, jardim pequeno, varanda estreita, nada de muros altos, nada de casa blindada, uma casa comum. E talvez por isso parecesse tão humana. A mãe dele abriu a porta antes que tocássemos a campainha. Cabelos grisalhos, presos num coque, vestido azul claro, pano de prato nas mãos. Ela não me olhou com pena nem curiosidade. Olhou como se eu fosse esperada. Entra, minha filha. Você deve estar exausta. Minha filha, eu quase desmaiei ali. Ela me levou a um quarto pequeno. Cama de solteiro, colcha branca, toalha limpa, um copo d'água. Toma um banho, depois eu trago café. Você não precisa falar nada se você não quiser. Quando fiquei sozinha, chorei como nunca. Chorei pela menina do ônibus, pela noiva apaixonada, pela estudante que vestia como se tivesse 60 anos, pela mulher que se fingia adormecida para escapar do marido, pelas versões de mim que Felipe matou aos poucos, pelos estupros. Eu chorei porque ainda não sabia se tinha chegado ao fim do inferno ou apenas um intervalo. Enquanto Lúcia chorava no quarto, Felipe voltava cedo para casa. A reunião tinha sido cancelada. Ele abriu a porta e sentiu o vazio. Chamou por Lúcia. Nada. Revirou gavetas, armários. Percebeu que os documentos não estavam ali. Ligou para ela e ouviu o toque dentro de casa. Seguiu o som até o banheiro e encontrou o celular no fundo do armário. Lúcia deixara o telefone, de propósito. Ela não queria ser encontrada. Na cabeça de Felipe, aquilo não foi abandono, foi uma afronta, uma rebelião, a perda de controle. Ele chutou uma cadeira, saiu de casa, pegou a estrada para a cidade da família dela, 200 quilômetros. 2 horas dirigindo rápido demais e alimentando por ódio. Chegou ainda no fim da manhã. Não bateu a porta, não falou com ninguém, porque qualquer pai e mãe, ao perceber algo errado, poderia chamar a polícia. Felipe ficou no carro observando. A mãe de Lúcia apareceu, o pai surgiu na varanda, o irmão passou pela calçada. Nada indicava que Lúcia estivesse ali. Ele rondou a praça, a rodoviária, a farmácia, depois voltou. Tinha tempo. Lúcia estudava à noite. Se fosse aparecer em algum lugar, talvez fosse na faculdade. À noite, Felipe foi para lá, abordou colegas, perguntou por Lúcia, seco, ríspido, quase agressivo. José Roberto estava na aula. Viu Felipe, viu o passo acelerado, ombros rígidos, o olhar febril. Não confrontou, só observou. Porque sabia que Felipe estava caçando. Felipe viu José Roberto de relance. Ainda não suspeitou. Só sentiu aquela versão antiga, o delegado, bonito demais, homem que falava com Lúcia. Mas naquele momento queria apenas encontrá-la. Não encontrou. Voltou para casa depois das 10. A cadeira ainda estava lá caída. O telefone dela na pia, a cama arrumada, o silêncio. Na manhã seguinte, a campainha tocou. Era um oficial de justiça. A medida protetiva. Felipe leu, proibição de aproximação, contato, distância mínima. Não sentiu culpa, sentiu humilhação. Depois veio a minuta do divórcio. Felipe aceitou quase imediatamente, não por generosidade ou por arrependimento, porque ele queria uma chance de vê-la, uma assinatura, um cartório, um advogado, qualquer ocasião. Mas a resposta veio firme. Lúcia não comparecia sozinha a lugar nenhum. Tudo seria feito com proteção. Aí Felipe entendeu. Havia uma estrutura. Alguém a tinha orientado. Alguém tinha escondido Lúcia. Foi então que o nome de José Roberto começou a ganhar forma. Ele a acompanhava. Felipe contratou um detetive particular. Quero saber tudo sobre ele. O detetive seguiu José Roberto. Viu sua rotina, trabalho, faculdade, padaria, posto, casa e outro endereço. A casa da mãe. Casa térrea, portão baixo, jardim simples. Felipe passou a exigir detalhes. Horário, sacola, janelas, lixo, empregada, quem entrava, quem saía. Um dia o detetive encontrou no lixo algumas folhas de trabalho de faculdade. Sem nome, manchadas, borradas, com anotações à mão. Felipe reconheceu a letra. Lúcia estivera ali. Talvez ainda estivesse. A obsessão encontrou endereço. Felipe começou a passar pela rua, depois a vigiar, depois alugou uma casa de frente, no mesmo quarteirão. Mudou de madrugada, pouca mobília. Uma mala, café velho, cinzeiro cheio, cortina entreaberta. Da janela viu o portão da casa da mãe de José Roberto. A rua virou o centro do mundo. Felipe anotava horários. 9h12, a empregada saiu. 10h05, a senhora na varanda. 14h40, carro de José Roberto. Janela lateral aberta às 16h10. Ele parou de trabalhar. Parou de se barbear, dormia mal, ficava horas olhando a casa. Via a luz em sombras, em cortinas, em vultos, até que percebeu a rotina da senhora. Em dias claros, frescos, ela saía pela manhã, boa empregada para um passeio curto. Foi aí que nasceram as flores. Não como amor, como isca. Felipe começou a comprar buquês, rosas vermelhas. Esperava a senhora sair, se ela não saía naquele dia, ele jogava os buquês fora. Observou um menino de 11 anos brincando no quintal de uma casa próxima. Observou a mãe do menino, cordial, distraída, confiante. Um dia se aproximou.
Disse que queria mandar flores para uma moça da casa da frente, que era uma reconciliação. Pagou R$100. A mãe autorizou. O menino seria o mensageiro. Felipe esperou o dia certo. O dia amanheceu bonito, céu limpo, ar fresco. Um daqueles dias em que as pessoas abrem a janela e acreditam que o mundo é seguro. Felipe estava acordado antes das 6. Tomou um banho, vestiu camisa limpa, comprou um buquê mais bonito que encontrou, rosas vermelhas, muito vermelhas. Às 8h40 a senhora saiu com a empregada. Felipe esperou, depois pegou as flores, chamou o menino, a mãe sorriu. Hoje vai? Felipe sorriu de volta. Hoje vai. O menino atravessou a rua com um buquê nas mãos. Lúcia estava na cozinha, tinha lavado 2 xícaras. A casa estava calma. A senhora tinha saído para caminhar. José Roberto não costumava aparecer naquele horário. Quando a campainha tocou, olhei pela janela, vi um menino no portão com um buquê enorme de rosas. Eu sorri. Pensei em José Roberto. Talvez fosse uma gentileza. Talvez ele quisesse me ver sorrir. Eu não pensei em Felipe. E talvez tenha sido essa a maior tragédia. Eu não me permiti pensar em Felipe. Abri a porta, fui até o portão. O menino estendeu as flores. O moço mandou para você. Peguei o buquê e vi um cartão. Abri. Eu sou o seu Romeu. E você é a minha Julieta. Meu corpo esfriou. Eu conhecia aquela frase. Levantei os olhos e vi Felipe saindo da sombra. Barba mal aparada, olhos acesos, camisa escura. Eu não gritei de imediato. O medo foi tão grande que roubou a minha voz. O buquê escorregou. As rosas caíram na calçada. O menino recuou. A vizinha levantou o rosto. Felipe ergueu a arma. Não houve discurso. Não houve briga. Não houve explicação. Porque a violência de Felipe nunca precisou de grandes discursos. Bastava a certeza de que ele tinha perdido o controle. Eu tentei recuar. Talvez tenha dito não. Talvez tenha dito o nome dele, não sei. Lembro do brilho do sol no metal. Do cheiro das rosas, do rosto assustado do menino. Depois vieram os tiros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu caí. Vi o céu, o portão, as flores vermelhas no chão. Pensei na minha mãe, no bolo da minha avó, na menina que eu tinha sido antes de conhecer Felipe. Eu senti uma tristeza imensa. Não por morrer, mas por ter sobrevivido a tanta coisa para morrer exatamente no lugar onde eu achava que eu estava seguro. Felipe levou a arma à própria cabeça, atirou e também caiu, antes que qualquer socorro chegasse. Depois que tudo acabou, a rua voltou ao normal, ou quase. As janelas foram fechadas, o sangue foi lavado da calçada, as rosas secaram, a fita do buquê foi jogada fora, o corpo de Lúcia foi enterrado, de Felipe também. E para quem olhava de fora, pode parecer que a história terminou ali, mas não terminou. Porque histórias, como a de Lúcia, nunca acabam, apenas com um disparo. Elas continuam na culpa da vizinha que deixou o filho levar as flores, nos pesadelos da criança que viu o horror de perto, na mãe de Lúcia que talvez passe o resto da vida se perguntando em que momento perdeu a filha para aquele homem, no pai que se culpa por não ter arrombado aquela porta antes, por não ter buscado a menina de volta, por não ter visto, na senhora que abriu a casa para proteger e ainda assim não conseguiu impedir o pior, em José Roberto que chegou tarde demais. E continuam, principalmente em todas as mulheres que ainda hoje chamam de amor aquilo que já é medo. Porque amor não arranca pedaços de você até que sobre apenas silêncio. Amor não escolhe sua roupa, não vigia seu celular, não transforma sua família em ameaça, não invade seu corpo, não humilha, não isola, não espanca, não persegue. E, sobretudo, não mata quando você tenta ir embora. O nome disso nunca foi amor. Foi posse, controle, obsessão, crueldade, foi violência. Lúcia não morreu porque amou demais. Lúcia morreu porque um homem acreditou que tinha direito sobre a vida dela. E talvez seja justamente por isso que essa história dela precisa ser contada. Não para chocar, não para entreter, mas para que alguém, em alguma casa, em algum namoro, em algum casamento, alguma mulher reconheça os sinais antes que seja tarde. Para que alguém olhe para o ciúme excessivo, para o controle disfarçado de cuidado, para a humilhação travestida de paixão e entenda, isso não é amor. Isso nunca foi amor e não vai melhorar com o tempo, vai piorar. Se você se identificou com a história de Lúcia, se vive algo parecido, se conhece alguém vivendo isso, peça ajuda. Fale com alguém de confiança, procure sua rede de apoio, procure ajuda especializada, porque sair é difícil. Mas às vezes, sair é o que separa uma mulher viva de uma tragédia anunciada.